Começa agora o Jornal De Olho na Notícia. Olá para você do outro lado da tela do seu computador, eu sou Miguel Leite e vamos ficar juntos aqui no De Olho na Notícia. E o destaque desta edição é que o presidente do PT foi denunciado por fraude em ata. Você vai acompanhar a reportagem feita pela nossa equipe com as entrevistas por telefone do presidente do PT de Ferraz Vasconcelos, José Aparecido Marabras, que também é vereador, e com Percival Moreira, que assinou a ata da qual está sendo questionada por outros integrantes do Partido dos Trabalhadores. Acompanhe primeiro a entrevista de Marabras. Oi. Boa tarde, é o Miguel Leite, o jornalista, tudo bem? Miguel. Tudo bem, você está muito ocupado, pode falar, não? Não, Miguel, eu estou chegando na prefeitura, mas pode falar. Então, eu estou desenvolvendo uma matéria a respeito do PT, Certo. e eu preciso, senhor presidente, eu preciso saber algumas colocações suas, né? Certo. A primeira delas, como é que está na realidade a situação do PT com relação a lançar um candidato a prefeito, lançar vice, fazer coligação com o PSB, o que você pode me dizer disso, Aparecido? Então, o PT hoje, ele defende na cidade, não uma candidatura própria, o PT defende aliança com o PSB. Entendeu? Certo. Por que defendemos uma aliança com o PSB? Porque o PT da cidade hoje, 78% do diretório municipal de Ferraz, 78% do diretório, isso é fato, né? Entende sua candidatura própria hoje na cidade. O PT não elegeria um candidato a prefeito, certo? E isso colocaria em risco um projeto maior. Então, portanto, a gente defende não candidatura própria. No momento não, nós defendemos sim uma candidatura com uma coligação PT e PSB. Que uma candidatura própria hoje na cidade, nós não temos musculatura de eleger um candidato do PT, a prefeito. Né? E com isso nós colocaríamos a cidade, né, em risco. E eu acho que o que foi construído ao longo desses 7 anos foi muita coisa e eu acho que tem que continuar, entendeu? Tá, Aparecido, agora tem um detalhe aqui, eu estou em mãos aqui com aquela revista Linha Direta, você claro que conhece, né? Aí tem o calendário eleitoral 2012 PT de São Paulo. E no dia 30 de março, segundo esse calendário, diz que a proposta de apoio à candidatura de outros partidos teria que ser definida até o dia 30 de março. Como já foi definido, então, isso que você está me informando, não? Já foi definido. A matéria está correta, a informação é correta, é pertinente, entendeu? Entendi. É o prazo máximo para apontamento ou sugestão de candidatura na cidade, no município do Estado de São Paulo, em que se tem interesse, em que o PT está na condição de vice ou tem interesse de coligar com outro partido aliado na condição de vice. Então, nós tivemos a reunião no dia 25 do mês 3, tá certo? 25 de março, né? De março, exatamente, tá certo? Certo. Do diretório municipal, e que lá foi deliberado pela maioria absoluta para que nós colocamos com sugestões de que temos a intenção, o desejo de, a partir de ser o vice do PT, como também colocar outros nomes também na disputa, tá certo? Tá. Então assim, foi ratificado, foi apontado essa questão. Então o PT, de fato, ele nesse quesito não perdeu prazo, nesse quesito não. Podemos ter perdido outros prazos, mas é diferente apontar o nome. Foi apontado dentro do prazo. Foi apontado, inclusive está à disposição aí a ata para vocês, né, se quiserem, aí eu entrego, está à disposição, certo? Certo. Agora, essa ata aí, quem que assinou como secretário, enfim, né? Você assina como presidente e quem que foi o secretário? Então, eu assino como presidente do partido e, na ocasião, quem assinou essa ata foi o secretário de organização, tá certo? Certo. Que tem a mesma validade, não tem nenhum estudo, por quê? Lá o que consta para validar o documento é a lista de presença das pessoas, tá certo? Certo. E a votação, né? Que foi deliberada. Então, o secretário de organização, ele tem essa doença, uma vez que o presidente o delega, né, essa missão. Então, eu, na função de presidente, deleguei para a secretária de organização
Tá. Agora eu tenho na realidade eu estou com uma cópia aqui da lista de presença, Aparecido, e aí é bom até você ter falado isso para esclarecer, porque aqui o Rafael Pereira da Silva, que é o secretário-geral, ele assinou como presente lá nessa reunião, né? Sim. Agora, o Percival José Moreira, que é secretário de organização, do qual você falou que assinou, ele não compareceu na reunião, segundo a lista de presença. Não, pelo contrário. Como é que... Não, Miguel, assim, é pelo contrário. Quem estava presente é o secretário de organização, o secretário de organização, o Percival, se encontrava. Quem não se encontrava na reunião era o Rafael. Entendeu? Mas e como que ele assinou a lista, se ele não estava presente? Porque houve lá atrás, um acordo político, um acordo entre nós do PT, tá certo? De forma democrática, em que o Hermano, por ser a liderança nata do PT na cidade, José Hermano, né, e que já demonstrou ter uma votação bastante expressiva, né, enquanto candidato a vereador, e que hoje pretende uma vaga de vereador novamente, enquanto será candidato, ele é o secretário, na época, o secretário-geral, mas não podia ocupar a vaga de secretário-geral, porque é um cargo executivo. E ele ocupava cargo no governo. Então, o estatuto do partido, né, não permite que pessoas que ocupam o cargo comissionados sejam da executiva do partido. É uma determinação do estatuto do partido, da resolução agora recente do partido. Então, ele tinha que se desfiliar da condição de secretário. E aí, então, ele indicou o seu genro, que é o menino lá, né? Ele ficou seu genro, né? E, embora seja uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de boa conduta, elevada, mas não, no meu entender, parece que não estava presente. Então, o Hermano defendeu a tese por ele, e quem acabou assinando essa lista de presença foi, então, o seu genro, por conta de que o Hermano ficava também orientando, ajudando a construção da política de grupo, entendeu? Não, mas aí você não acredita que isso possa ser até questão de um processo judicial de uma pessoa que não está presente, assinar a ata como secretário e a pessoa que estava presente não assinou a ata? Será que isso não pode ser questionado? Poderia sim, mas se fosse assinado por nosso grupo, pelo meu grupo. Eu seria o mais interessado em fazer isso, uma vez que eu não pertence ao meu grupo. Porque o Rafael pertence ao Hermano, o Hermano, por sua vez, Rafael, que pertence ao grupo do Luiz Moura, que defende candidatura própria, certo? Sim. Então, estou falando isso, Aparecido, porque eu estou com a cópia de todos os documentos aqui, que chegaram em minhas mãos, e as duas atas estão assinadas por você, né? E uma ata não está assinada pelo Rafael e a outra ata pelo Percival José Moreira. Ou seja, o Percival José Moreira não consta como presente na reunião. E assinou com a ata. E o Rafael, só para concluir, e o Rafael Pereira da Silva, que consta aqui na ata, esteve presente e não assinou essa ata. Então tem duas atas com dois secretários, né? E o que assinou com você, e está protocolado aqui no Diretório Estadual, no dia 13 de abril de 2012, justamente com o Percival, que, segundo a lista de presença, não estava no local no dia e hora da reunião, né? Não, está havendo um equívoco aí, porque assim, na verdade, quem estava presente é o Percival, quem não estava presente é o Rafael, quem não estava presente é o Rafael. O Rafael não estava presente. O secretário-geral, exatamente. Ah, tá. Quem estava presente? O Hermano o Percival estava. Isso, o Percival estava. Por que não assinou a lista de presença? Não, pode ter sido um ato de memória, ou talvez falha de colher a assinatura. Mas e eu que não estava presente, como que ele assinou a lista? Não, porque o Hermano, quem é o secretário-geral é quem é o secretário-geral do partido é o Rafael. O Rafael, por sua vez, ele é genro. Secretário-geral, isso mesmo. Ele é genro do Hermano, você entendeu? Entendi. Ele é genro do Hermano. Então, o Hermano que conduz todo o processo para ele. Então, o Hermano levou a ata na casa dele. Que eles moram juntos, talvez, ou em casas separadas, ou lugares diferentes. Porém, são do mesmo grupo. Então, é da confiança. Então, quando o Hermano fala, é o Rafael que fala. Na verdade, houve, como já disse, até um acordo do partido, que embora o Rafael talvez tivesse pouca participação nas ações do partido diretamente, mas o Hermano estaria falando por ele. Mas desde que as assinaturas viessem com o secretário-geral. Mas naquela ocasião que foi discutido e foi votado, o secretário-geral, que é o Rafael, não estava presente. Então, era o Hermano, que participou de todo o debate, é claro.
que o Rafael ratificou lá o pensamento e a ideia legítima, genuinamente falando, do Hermano. Isso para nós não é um problema, porque foi feito uma coisa e nós concordamos com isso. Agora, porém, se nós sentíssemos prejudicados e sentíssemos que pudéssemos estar sendo violados, nós estaríamos por meio de cumprir um acordo e depois eu poderia até, ou eu ou outra pessoa, impedrar qualquer coisa contra o Hermano. Mas não, por que não? Porque a palavra dada, a palavra cumprida. Até porque o Hermano tem se demonstrado assim, um grande líder político na cidade, um grande companheiro, e isso não compete a nós, os partidos trabalhadores, tomar esse tipo de atitude, principalmente eu na função de presidente. Eu tenho um respeito enorme por ele, então, mas se tivesse que impedrar qualquer tipo de recurso, seria nós impedando contra eles. E eu acho que eles contra eles não tem sentido, você concorda comigo? Entendi. Bom, mas aqui então não há nada assim, na sua opinião, de fraude nos resultados, não há nada de errado então, né? Na última reunião da executiva que tivemos agora, depois, se não me falei na hora sexta que passou, eles questionaram de fato na reunião executiva a validade, ou, digo de passagem, a anulação do voto do Percival por não ser da Secretaria-Geral e da organização. Eu falei, mas caramba, o Percival, ele tem autonomia, uma vez que o presidente delega ele fazer essa ata, eu, como presidente, eu posso autorizar. Então, eu deleguei para que ele fizesse, então ele fez. Tem validade. Agora, se vocês acham que essa ata não tem validade, eu não vou aqui questionar a questão política com vocês. Por quê? Porque somos pessoas do mesmo partido, defendendo as mesmas bandeiras, as mesmas ideias, as mesmas políticas boas para ferrar. Agora, se de fato eu me equivoquei na minha ação e na minha atitude de presidente, não quero aqui julgar ser o dono da verdade, mas cabe recurso. E aí, o diretor estadual e nacional, que é soberano, vai dizer quem está ou não está com a razão. Porém, não podemos fazer dessa questão em discussão um cavalo de batalha, de guerra, um carro de guerra. Por quê? Nessa briga, quem está perdendo é o Partido Trabalhadores, somos nós que queremos fazer uma nova bancada agora na cidade, mesmo com a candidatura participando, aliás, ao PSB, tá certo? Mas não nessa no campo da divisão, da discórdia, porque até entendo que o rei dividido não prospera. E o PT tem que se unir para ser forte, tá certo? Então, Aparecido, agora foi apresentado então 2 nomes para ser vice-prefeito, é isso? Então, tem alguma prévia agora futura dentro do calendário eleitoral para definir quem vai ser o vice ou não? Já tá... Foi apresentado 2 nomes, que inclusive era o Geraldo Siqueira, né? Isso, Lúcio, né? Da habitação, que do nosso partido, é claro, que faz um trabalho assim, exemplar, modelo, na cidade, não desmerecendo os outros secretários de habitação que por essa prefeitura, as outras administrações passaram, mas de fato o Geraldo, com toda certeza, ele sobressaiu de forma espetacular. Eu costumo dizer que ele fez um bom mandato de vereador, mas como secretário ele conseguiu estrelar. Ele é uma referência hoje para a nossa cidade. E ele, humildemente, de forma muito sábia, entendeu que talvez não fosse o momento, até para manter a unidade do partido, e com uma facilidade a gente tirou a candidatura, então prevalecendo apenas o meu nome. Então você prevalece a sua. É isso mesmo. Tá ok, então não vai ter prêmio nem nada, né? Já tá aí. Não teria. O Geraldo ele teve essa grandeza, esse espírito de democrático em prol de uma unidade do partido e o crescimento e evolução dos projetos do PT com o PSB para a evolução da cidade. Agora para encerrar, Aparecido, eu já quero também agradecer a sua atenção, mas eu tenho uma última pergunta que não tem nada a ver aí com... E tem num sentido, né? Que eu recebi também, isso pode ser apenas boato, inclusive eu vou procurar o prefeito para ele responder também isso, né? Que ele teria oferecido 2 milhões de reais para 2 deputados estaduais da executiva para referendar esse posicionamento do partido em Ferraz. Você sabe se isso é verdade, se é mentira, ou você não tem conhecimento de nada? Ô, Miguel, assim, na verdade, eu vou dizer uma coisa assim que eu penso. Eles tiveram uma reunião, almoçaram lá no restaurante, eu vou dizer uma coisa para você que eu penso, certo? E que eu acredito muito. Há 2.000 anos atrás, as pessoas disseram assim para Jesus que eles buscavam demônios em nome do diabo. Falaram para Jesus, entendeu? Se falaram que Jesus expulsava os demônios em nome do próprio demônio, imagino que não vai falar de você, de mim, sim. Dos nossos deputados. Ninguém fala um monte, né? Exatamente. Do PT, eu falo do PT. Então eu acho que assim, conversas boas, dificilmente elas andam. Se o Miguel Leite é um cara caridoso, amigável e que faz um bom
base social para as pessoas, dificilmente seu nome vai para a mídia. Agora, quando você faz uma coisa errada, acontece dessa tudo. Então, eu acho que não tem sentido, não tem fundamento, até porque as pessoas que compõem o Partido dos Trabalhadores são pessoas sérias, sempre pregaram a honestidade dentro da política, tá certo? Não estou dizendo que os nossos deputados do PT, seja no âmbito nacional ou estadual, sejam santos, não é. Mas eu tenho certeza que eles têm aí a virtude de manter uma relação limpa e honesta com a população. Não, perfeito. Não, mas a pergunta é a seguinte, você tem conhecimento que o prefeito ofereceu dinheiro? Não, eu tive uma reunião com o Dr. Jorge e o deputado Luiz Moura, tá certo? Na casa do prefeito, né? Mas não tratando, não com o Alencar, nunca tive com o Alencar, nunca tive com outros deputados, nunca tive com o João Antônio, nunca tive com nenhum outro deputado, Hélio Tato, estou citando aqui o deputado do PT estadual, tá certo? Bittencourt, nunca tive com nenhum outro deputado do PT, conversando com o Dr. Jorge, sobre as questões de Ferraz. O único deputado que eu conversei mesmo na casa do Dr. Jorge foi o Luiz Moura, mas não tratando assunto financeiro, pelo contrário, tratando de assunto de interesse da nossa região, da UFT, uma vez que o governo do Estado de São Paulo se propôs ajudar a marca, a Codemate, tá certo? A nível política regional da cidade. E isso o Luiz Moura, enquanto deputado estadual, ele tem todo o interesse. Por quê? Porque, de fato, ele é um deputado que representa também a região da UFT. Tá certo, então. Parecido, agradeço a atenção, tá? Estou desenvolvendo essa matéria justamente para esclarecer todos os lados, né? Agora, eu quero, se eu puder dizer para você aí, vamos colocar, eu quero aqui... Pode falar. Agradecer a oportunidade que você está dando também, certo? Sempre assim, gentil e obrigado por ter me procurado na Conferência de Presidente. E dizer que o PT, o Partido dos Trabalhadores, está sempre à sua disposição da imprensa local e que o PT de Ferraz, mais do que nunca, está unido com um único e mesmo objetivo, um projeto para que a gente possa fazer com que Ferraz se torne cada vez melhor para o nosso povo. Antes nós não tínhamos um sonho, nem tínhamos condições ou opções de sonhar. Antes o povo de Ferraz vivia pesadelo, hoje Ferraz pode sonhar com uma cidade melhor. É isso, e o PT vai contribuir para que esse projeto continue dando certo na nossa cidade, tá certo? Com a gente, nossos deputados estaduais, federais. E se nós tivermos 20% do PT e no comum dessa ideia, nós vamos convencê-lo, não no radicalismo nem na ditadura, mas no diálogo, tá certo? Que é o que faz mudar o mundo. Tá certo então, parceiro. Muito bem, você ouviu a entrevista feita por telefone com o vereador Aparecido Marabras. A gente vai para o intervalo e retorna em seguida com a entrevista com o Percival Moreira, um dos secretários do PT. A gente já volta. Tutua mineira, um fogão a lenha, feijoada num lugar bem brasileiro, uma dobradinha, um feijão tropeiro, comida assim só no candeeiro, vaca atolada, uma boa cachaça e a viola vem acompanhar, de sobremesa um doce caseiro, boa comida é no candeeiro. E compadre, fica ali na rua Fernando Costa, número 160, próximo à Igreja Matriz de Ferraz. Candeeiro. Estamos apresentando o jornal De Olho na Notícia. Obrigado mais uma vez pelo seu acesso aqui no De Olho na Notícia da ITV Sol. Lembrando que a TV Sol Notícias, a partir de junho, terá novo site. Você vai acessar www.itvsol.com.br. Bom, e voltando a falar sobre a possível fraude na ata do PT, você ouve agora a entrevista com um dos secretários que assinou a ata e, segundo a lista de presença, não estava na reunião. Acompanhe. Alô? Bom dia. Bom dia. Ô, senhor Percival? É ele. Senhor Percival, tudo bem? Tudo bem. É o jornalista Miguel Leite, do jornal Clarim e da ITV Sol de Ferraz de Vasconcelos. Como vai? Eu estou indo legal. Então tá jóia. Senhor Percival, o motivo da minha ligação para o senhor é que eu estou averiguando uma possibilidade de indício de fraude numa reunião do PT com relação à ata do resultado dessa reunião, né? Então eu estou com uma documentação que chegou em minhas mãos, da qual a lista de presença não consta o senhor como presente na reunião do dia 25 de março deste ano de 2012. E, por outro lado, o senhor assinou a ata dessa reunião sem estar presente. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Se isso procede, como é que aconteceu? Como através de quem esses documentos chegou às suas mãos, né? Senhor Percival, eu tenho que informar o senhor
E a Constituição, no seu artigo 5º, me garante preservar a fonte da informação. Então, eu não tenho, assim, que informar o senhor quem me passou. Eu estava presente, eu cheguei um pouco atrasado, mas estava presente e estou ciente do que foi discutido. Certo. Eu assinei sim e não houve fraude nenhuma. Não, eu não estou dizendo que houve fraude. Eu estou informando o senhor que eu estou averiguando uma possibilidade, né, que tem indícios de fraude. Não afirmei que é fraude, até porque eu nem estava presente. Eu só estou apurando, né? O que eu estou perguntando para o senhor é que a lista de presença, o senhor não assinou, é só isso. E o senhor assinou a ata como secretário. Eu só estou perguntando assim, o senhor assinou a lista sem estar presente segundo a lista de presença. O senhor está dizendo que estava lá, é uma outra situação. Uma falha na hora de assinar, eu não tinha assinado, mas eu quis dizer que eu participei até do que foi discutido lá no dia. Tá certo, então. Essa era a minha pergunta para o senhor. Sim. Então o senhor garante que estava presente lá? Com certeza. E que houve só um problema com relação a... o que? Não passaram a lista para o senhor? Na hora, já está todo mundo conversando, eu posso ter esquecido ela lá, ou não ter assinado. Ah, certo. Então tá ok, a minha pergunta era só essa. Inclusive o PT aqui de Ferraz não é um exemplo de organização, não é? E às vezes acontece essa falha mesmo. Essa reunião foi que dia, o senhor se lembra? Você acabou de falar a data aí. Dia 25 de março, né? Foi que horário, senhor? Eu não tenho horário. Foi à noite. Foi à noite? Foi à noite. Tá bom. Pra gente encerrar, senhor Percival, o senhor tem mais alguma outra coisa que o senhor queria destacar que eu não estou importante até o interesse da imprensa por um assunto interno do PT, né? Que nunca deram muita importância para a gente, né? Agora fica meio estranho. O senhor acha estranho, então? Eu acho. Tá. É que nunca me entregaram e nunca passaram as informações para mim, né? Porque eu averigo tudo. O que chega eu averigo, né? Eu até entendo o que o senhor coloca, porque a maioria da imprensa aqui de Ferraz Vasconcelos, ela é conivente com um monte de coisa, alguns são até comprados, que não é meu caso. Então por isso que o senhor está estranhando eu estar fazendo contato. Com certeza. Tá bom? O PT é o seguinte, tem várias pessoas que se dizem líder comunitário, líder de tudo, mas a única coisa que eles pretendem mesmo no fundo é tirar vantagem e atrapalhar o partido. O senhor poderia dizer quem são ou não? Aí é que tá. Da mesma forma que você não pode dar a conta, eu fico dando, eu me comprometo. Não. Para você que é jornalista, você se acompanhar um pouco mais, você vai ver. Não é caso de acompanhar um pouco mais. É que a minha função é perguntar e não responder, né? Sim. Né? Mas eu agradeço as informações que o senhor forneceu. Valeu. É porque eu trabalho da seguinte maneira, da mesma forma que chega qualquer coisa para mim, eu procuro a outra parte para também dar a oportunidade de se manifestar a respeito. Tudo bem, Rafael. Tá bom? Desculpe. Mas não, imagina, faz parte do ofício. E com a entrevista de Percival Moreira, a gente encerra esta edição do De Olho na Notícia. Até lá.